Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a nossa ida para nossa antiga casa, o apartamento que inundou, num bairro aqui pertinho. A gente ficou todo parafernado aí para fazer essa limpeza, pegou um transporte, era pertinho, mas aqui eu tava brincando com o Gil, adoro fazer essas palhaçadas. A gente chegou por lá, então tá entrando no edifício para fazer essa limpeza, né, no imóvel. Vou mostrar para vocês assim em detalhes, mas não é um vídeo corrido, porque a limpeza levou aí mais ou menos 4 horas, um pouco do turno da manhã e um pouco do turno da tarde. Assim estava o apartamento. O que entrou de água foi mais ou menos meio metro, fica bem marcado aí onde vocês vão ver. E aí era um parquet, aí uma madeira. Uma vizinha da frente do prédio, né, um casal, nos emprestou o lava-jato, né, que vocês vão ver aqui na sequência, que a gente usou para fazer a limpeza. Começando, né, a gente tirou umas madeiras de uns móveis que tinham sobrado e tá fazendo, primeiro varrendo, né, varrendo o ambiente para começar a limpeza. Fizemos a limpeza em 2, é um imóvel pequeno de 4 cômodos. Aí, gente, a gente sempre coloca atrás da porta da casa onde a gente mora um vidro, né? Aí era uma xícara com sal grosso, porque trabalha, né, a energia do ambiente, às vezes as nossas densidades mesmo, e a cada tempo, quando endurece, a gente troca. Isso também encheu de água, né? Então aí, primeiro fazendo varrendo o ambiente, para depois entrar com a água. O segundo espaço é essa salinha, né, ou saleta de vidro que o Gil tá varrendo, que dá para o jardim. Essa tábua foi bastante danificada, inchou, então a gente pretende trocar por porcelanato. Nesse pequeno espaço onde tem o tanque e o varal, a gente readequou um pouquinho as plantas e deixou elas aí nesse cantinho reorganizado momentaneamente. Passou a vassoura na parede para tirar essas sobrinhas de sujeira que a água deixou. A água que chegou nesse bairro não é uma água do rio Guaíba, né? Não é uma água diretamente da enchente, porque pararam algumas bombas de funcionamento, bombas que bombeiam a água, os esgotos entraram nas casas, né? Então é uma água contaminada. Aí a gente começou pela cozinha, que, gente, tá nessas duas cores aí, os azulejos, porque antes, né, de haver inundação, a gente tinha comprado um produto e decidido começar a tirar a pintura dos azulejos, que foi feita antes da gente morar aí. E a gente estava deixando os azulejos originais azul. E não tinha finalizado ainda, por isso que a parede está de duas maneiras. Agora a gente vai fazer uma reforma e provavelmente colocar aí porcelanato, né, nessa área. E vai mostrar para vocês como que vai ficar a reforma desse apartamento, né? Primeiro passo, primeiro capítulo é a limpeza. Cozinha bem pequenininha, mas dá perfeitamente aí para o que a gente precisava. Mas o apartamento já estava pequeno para nós, né? Para um casal e 3 animais que nós temos. Então a gente já estava nos nossos planos nos mudarmos e alugar, né? Ou nesse caso, que é o que a gente vai fazer, colocar esse imóvel no Airbnb, né? Essa é a nossa ideia, né? Reformar ele para alugar. Então aí escovando as paredes, né? O piso aí era uma cor clarinha e ficou cheio de barro mesmo, né? De uma cor de barro. O lava-jato foi muito importante para ir desgrudando um pouco da sujeira. Então, enquanto um ia fazendo isso, o outro ia escovando. Às vezes, em alguns momentos, a gente trocou também isso, porque é puxadinho, né? Fazer essa escovação. No início, gente, parecia que a gente não ia conseguir terminar, ou que não ia ter um resultado satisfatório, porque dá um desânimo mesmo. Mas do muito que aconteceu, né, com algumas pessoas que tiveram aí toda a sua casa coberta por água, o nosso foi o menos pior, né? Então não dá nem para reclamar nesse sentido. Foi bem menos prejuízo do que para outras pessoas.
Mas o início da limpeza é sempre muito desanimador, digamos assim. Olhem todo o barro que está saindo. Aos pouquinhos, né? Acho que aí eu tô com vassoura ainda, assim. Só depois mais quando desgrudar a sujeira que eu vou começar a pegar um rodo para ir tirando a água do ambiente. Lá em cima, que vocês podem ver numa prateleira em cima dessa janelinha, tem uma manta asfáltica. A gente também já tinha comprado uma manta para colocar numa outra peça desse apartamento térreo, que tem uma peça a mais e que estava com uma infiltração. Fica tipo uma areazinha fechada e que estava com uma infiltração, então a gente iria arrumar e agora vai ser tudo reformado, né? Aí aconteceu um acidente, gente. Olha, bem na hora eu derrubei um vasinho e quebrou no chão. Eu já tenho ficado tranquila quando esse tipo de coisa acontece, né? Aprendi que é bom liberar as energias paradas no ambiente, a densidade, né? Quebrando algum objeto. Quando acontece, então, tipo, o negócio é juntar mesmo e não reclamar, né? É uma energia, né, densa que estava parada e que foi liberada. Apesar de só parecer algo que a gente fez aí de falta de jeito, mas é uma liberação mesmo energética. Aí a gente parou um pouco o serviço porque chegou a visita de um conhecido nosso, né, nosso vizinho aqui, que vai nos ajudar com a reforma desse apartamento. Ele estava chegando para conhecer o apartamento, para a gente relatar o que a gente ia querer fazer, porque a maioria da reforma, provavelmente, né, ele foi para fazer o orçamento, vai ser feita por ele, e algumas coisas por mim e pelo Gil também, que vai pintar, vai finalizar pintando o apartamento. Aqui, gente, novas imagens já bem mais satisfatórias do parquet, né? Vocês viram quando as imagens de quando a gente chegou não aparecia, né? A gente achou que ia ter que tirar esse parquet, colocar porcelanato aqui também, mas a gente viu que o parquet resistiu, né? Vocês podem ver que o parquet ele tá intacto, ele não inchou, é uma madeira de qualidade e a gente, após essa limpeza, resolveu que vai manter esse ambiente de parquet, que a gente acha algo bonito, é térmico, é confortável, mas vai ter que passar aí por um processo de lixação, né, que seja lixado e passar novamente a resina que deixa aquele brilho no parquet e também impermeabiliza ele, né, para ficar mais fácil de limpar e tudo mais. Mas foi muito satisfatório aí fazer a limpeza e ver que o parquet resistiu a alguns dias, né, embaixo d'água. Ficou em bom estado. Aqui, essa mancha que ficou na parede, esse mofo, né, ficou por causa da umidade, do tempo. Na verdade, aí ficava o nosso encosto, né, da nossa cama, onde a gente se encostava, e foi criando essa umidade, né, e que se asseverou, então, no tempo que o apartamento ficou fechado. Agora, nessa reforma que a gente vai fazer, a gente quer comprar uma tinta lavável de boa qualidade para pintar todas as paredes que precisarem ser pintadas. Porque olhem a diferença da tinta de cima. Essa tinta verde, ela está resistindo pelo menos uns 6 anos, por aí que a gente fez. E ela não tem nenhuma imperfeição, sempre pode ser lavada. A tinta de baixo é uma tinta mais em conta, então vale a pena investir, né, quando a gente pode, né, numa tinta que vai durar esse número de anos e ainda pode ser lavada. Lavável, né, assim, o que eu digo para vocês é no sentido que basta passar um pano úmido e sai poeira, né, sai qualquer coisa da tinta lavável. A gente levou uma cadeirinha aí no dia para dar uma descansada, já tinha um banquinho lá também. Aqui a gente está tirando toda a sujeira, né, toda a água, na verdade, de dentro do apartamento
passando por essa área coberta que eu falei para vocês e que a gente vai ter que impermeabilizar, que estava com algumas goteiras, vai ter que trocar esse forro de madeira que vocês estão vendo aí em cima. Ainda não decidimos se esse forro a gente vai trocar por madeira novamente ou vai utilizar PVC. Já verificamos que existe hoje em dia PVC na cor madeira, que deixa, né, bem mais fácil aí a limpeza, a questão de umidade e também o custo, né, o custo-benefício. Essa é uma porta de madeira que dava do interior do apartamento para essa área externa. Então, tudo aí que vocês estão vendo onde a gente está e também aquela pequena área sem cobertura era um pátio. Então, era um apartamento térreo com um pátio bem grande e que foi coberto uma parte desse pátio, né, ampliando um pouco o espaço interno do apartamento. Essa porta é de uma madeira também de boa qualidade, uma madeira antiga, né? Esse prédio é mais ou menos dos anos 60, pelo que eu soube, agora com essa situação. E essa porta, ela resistiu à madeira, não inchou, não vai precisar ser trocada. A gente só pensa em lixar e deixar de novo a cor de madeira. Tirando mais um pouco a água aqui, essa pintura desse sol eu tinha feito alguns meses atrás com uma sobra de tinta lá da cozinha que vocês viram. A cozinha foi pintada pelo Gil e eu aproveitei a sobra de uma tinta para fazer esse sol na área externa, que é onde fica o tanque, onde a gente pendurava também as nossas roupas. Apesar de tão pequeno, as roupas secavam bem nesse espaço e eu sempre era grata por ele, porque a gente tem uma cachorra idosa, então ela precisava urinar, ela ia ali, era muito útil. E fácil de higienizar logo em seguida. Não importa o tamanho, né? E sim a gente tratar com carinho os espaços que a gente tem em cada ciclo da vida. Aí eu tô jogando a água então para um canto onde tem uma mudança de nível ali do piso, né? E onde tem um ralo, juntando algumas coisas sólidas ali, né, que para não irem pro ralo. Esse apartamento também ele é telado ali em cima, né? Já morava a nossa gatinha e já moraram outras pessoas também com um gato, né? Porque eu acabei financiando, né, comprando, mas em financiamento esse apartamento há 10 anos. Só morei nele o primeiro ano, quando nos mudamos para uma outra cidade. Vivemos a maior parte do nosso casamento em outra cidade. E agora, então, retornamos a Porto Alegre, ficando aí alguns meses nesse apartamento. Enquanto a gente não morava nessa cidade, esse apartamento, às vezes, ele foi alugado e na maior parte do tempo ele foi Airbnb. Então, para mim foi gostoso passar esse tempo morando nesse apartamento, curtindo algo que eu adquiri numa outra fase da vida, né? Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não seria essa a minha escolha. Mas eu precisava curtir um pouco esse ambiente, esse lugar, o bairro, e foi muito bom nesse sentido. Eu morei, inclusive, 8 meses nele sozinha, né? Que foi o período que o Gil e eu nos separamos e que eu quero abordar mais esse tema aqui no canal, contando para vocês o que a gente aprendeu com isso, por que isso aconteceu, né? O que a gente tinha de consciência naquela época e o que mudou hoje em dia. Então a gente estava vendo aí o trabalho, né, e rendendo e a limpeza e melhorando, e isso era muito bom. O que a gente deixou por último realmente foi a limpeza do pátio, né? Esse vidro foi colocado lá em 2014 e quando eu adquiri o imóvel, eu achei uma solução interessante para aumentar a luz, integrar também os ambientes e fazer um jardim ali, trazendo, né, um pouquinho mais de natureza, né, de contato com o ambiente externo, já que térreos eles têm esse problema, essa dificuldade, né? E o apartamento agora a gente resolveu colocar à venda para que alguém, né, que tem mais necessidade de morar em térreo possa se beneficiar. Depois que a gente morou em 2 casas, agora a gente gosta mais de morar em casa mesmo. Além do nosso desejo de ainda ter um motorhome. Sim, gente, esse é um desejo antigo. Se Deus quiser, a gente vai realizar. E a criação desse canal faz parte desse desejo. Um dia transformar esse canal no nosso canal na estrada. Nos contem aqui nos comentários se vocês moram em casa, em apartamento. E se também tem esse desejo de um dia viver na estrada.
Apesar de a gente estar morando hoje em dia numa casa que a gente gosta bastante, que tem silêncio, tem um pátio um pouquinho maior para pendurar as roupas, para os animais também, a gente está amando onde a gente está morando hoje, e de vez em quando isso tem aparecido também nos nossos shorts. A ideia é conhecer outros lugares, conhecer outros horizontes, né? Ter essa liberdade do nosso tempo trabalhando e vivendo na estrada, ao menos por um período. Agora bora se preparar para ir almoçar. A gente escolheu tudo pelo Social, que é aqui pertinho, um lugar com uma comida bem gostosa e mais pesadona, né? Para todo esse trabalho que a gente estava tendo de limpeza do apartamento. Chegamos no banheiro, mudou um pouquinho o ambiente por aqui. Assim como na cozinha os azulejos eram azuis, aqui a gente já tinha começado o serviço e eles eram amarelos. Olha que satisfatório, tô mostrando aqui para vocês, o Gil já tinha escovado as paredes, então saiu um pouco aquela mancha para facilitar a pintura dele depois. A gente escovou, depois de tirar somente a sujeira com água, a gente passou produto, né? Água sanitária em tudo, nos vidros, nas paredes e no chão, para higienizar mesmo. Já chegando no final desse vídeo, agradecendo muito vocês que acompanharam até aqui, pedindo para se inscreverem no canal, deixarem um like, que nos motivem, nos ajudem nas próximas etapas que vocês vão acompanhar da reforma desse apartamento. Um abração nosso e até o próximo vídeo.